Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Uma grande celebração pelos frutos do Rema em nossa nação começa agora. Maravilhoso, amém? Aleluia, você está com expectativa na palavra do Senhor? Aleluia, nós estamos no domingo Rema, amém, queridos? Aleluia, e hoje nós vamos falar como ser guiado pelo Espírito, amém, queridos? Essa é a maneira pelo qual nós seremos guiados na nova aliança, nós seremos guiados pelo Espírito, amém, queridos? Você está animado mesmo? Amém. Aleluia, aleluia, você vai sair daqui diferente da forma que entrou, amém, queridos? Porque o Senhor, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam, amém? E o Senhor tem um presente para você, amém? A palavra do Senhor vai encontrar o bom sol do nosso coração
e vai gerar fé a 30, a 60 e a 100 por uma. Amém, queridos? Iremos sair daqui melhores do que entramos. Amém? Aleluia. Então nós vamos estar falando como ser guiado pelo Espírito. Não tem como nós esgotarmos o assunto em uma pregação de 50 minutos. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto e os assuntos que foram falados no dia de hoje, você pode estar se matriculando no Rema Brasil. Aleluia! E vai mudar a sua vida. Amém? Quem já fez o Rema aqui e mudou a sua vida? Aleluia! Deus é bom, amém? Então, se você ainda não fez a sua matrícula, eu vi algumas mãos não levantadas, faça o Rema e a sua vida não será mais a mesma. Aleluia! Amém, queridos? Então, como ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 14. Romanos 8, 14. Amém? Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Aleluia. Romanos 8, 14 diz assim, você achou o texto? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles serão guiados pelo Espírito. Amém? Essa é a maneira pela qual o Senhor vai guiar os seus filhos nessa nova aliança. Ele vai nos guiar pelo o Espírito. Amém? Então o Senhor não vai nos guiar por meio de sinais. Amém? Ele até utilizou essa maneira de guiar o povo na velha aliança. Ele não vai nos guiar por meio de anjos. Amém? Ele não vai nos guiar por meio de profetas. Amém? O profeta, nessa nova aliança, ele não tem o ofício de guiar o povo. Quem guia o povo na nova aliança é o Espírito Santo. O profeta, ele só testifica aquilo que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, já tem sinalizado ao seu espírito, ao seu coração. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 21, quando o profeta Ágabo se aproxima dele, pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra as suas próprias mãos e os seus pés e diz que aquilo ia acontecer com o dono daquele cinto em Jerusalém. Isso foi em Atos, no capítulo 21. Mas quando nós voltamos um capítulo, em Atos, no capítulo 20, a Bíblia diz que de cidade em cidade, o Espírito Santo dizia ao apóstolo Paulo que em Jerusalém ele ia sofrer prisões e tribulação. Então o profeta Ágabo, ele não veio trazer nada novo, não veio trazer uma direção nova, mas ele veio confirmar, testificar aquilo que o Espírito Santo já havia dito a ele. Amém? Então nós somos guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Mas eu vou dizer para você que a vontade do Senhor é que todos os filhos sejam guiados pelo Espírito, mas nem todos os filhos serão guiados pelo Espírito. Porque não é a vontade do Senhor, não, é a vontade do Senhor. Porque não é o método que o Senhor deseja nos guiar, não. Esse é o método que o Senhor deseja nos guiar. Mas nem todos os filhos serão guiados pelo Espírito por falta de intimidade, de relacionamento, de comunhão, de amizade com o Espírito Santo. Você deve conhecer famílias onde pais e filhos não tem relacionamento, e o filho não sabe a vontade do pai, a visão do pai para a sua casa, porque eles não têm um relacionamento, não têm intimidade, não têm uma amizade, não são amigos. Amém, queridos? Então a vontade do Senhor é que todos os homens sejam guiados, todos os filhos sejam guiados pelo Espírito, mas nem todos os filhos serão guiados pelo Espírito. Amém? Eu quero mostrar para você
3 tipos de homens na Bíblia, e nós vamos ver que um só desses homens vão ser guiados, ou vai ser guiados pelo Espírito do Senhor, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, amém? Você está comigo? Oh, glória! Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, amém, queridos? Você chegou no texto? Amém. Então ele diz assim: ora, o homem natural, e o homem natural é aquele que pertence ao natural ou ao físico, é um não espiritual. É assim que define o Strong da minha Bíblia. O homem natural é o homem que pertence ao natural ou físico, ao não ou não espiritual, amém? Então diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então está falando do homem natural, o homem que pertence ao natural ou ao físico, o não espiritual. Ele não entende as coisas do Espírito, porque elas são loucura, amém? Então o homem natural não entende as coisas espirituais, ele não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são loucuras para eles, amém? É loucura para eles. E aí nós vemos em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 2, ele diz que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. Então está dizendo que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. No versículo 1, ele diz que ele nos deu vida quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos nessa situação do homem natural, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos separados de Deus. Por natureza, nós éramos filhos da ira, ou seja, nós tínhamos uma natureza que atraía a ira de Deus sobre nós. Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne e dos nossos pensamentos. Então assim anda um homem natural, assim é o homem natural. Outrora nós éramos homens naturais, tínhamos uma natureza caída, uma natureza separada de Deus, e andávamos segundo a carne e os pensamentos. Então assim anda um homem natural. Ele não nasceu de novo, ele não é uma nova criatura. A sua natureza é separada de Deus, e por natureza ele é filho da ira, ou seja, ele não tem a mesma natureza de Deus, ele não é um filho de Deus, amém? Então esse é o homem natural, e ele anda conforme a vontade da carne e dos pensamentos. Ele não anda segundo o Espírito. As coisas do Espírito para ele são loucuras, amém? Nós vemos um exemplo de um homem natural, de Tomé. Quando Jesus aparece para os discípulos, mostra a sua mão, mostra o seu lado, Pai seja convosco, e Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo.
E ali os discípulos recebem o Espírito Santo, eles se tornam uma nova criatura, a natureza deles são transformadas, mas Tomé não estava ali naquela ocasião quando Jesus sopra sobre os discípulos. E aí os discípulos vão dizer a Tomé que eles haviam visto Jesus, e Tomé diz: eu não acredito se eu não ver e não tocar. Ou seja, ele era um homem natural, ele andava segundo a vontade da carne e dos pensamentos, ele anda segundo os seus sentidos. Mas aqueles que receberam a Cristo, que foram justificados, não andam por meio dos seus sentidos. O justo, ele vive por meio da fé. Amém? Então esse é o homem natural, ele não nasceu de novo, ele não se tornou uma nova criatura, ele anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele anda segundo os seus sentidos. Amém? Esse é o homem natural, ele não é guiado pelo Espírito, porque ele não é um filho de Deus. Amém? Porque ele não aceitou ainda a Jesus como Senhor da vida dele. A sua natureza ainda é separada de Deus. Por natureza, filho da ira. Esse é o homem natural. Outrora nós estávamos ali. Amém? Mas agora não estamos mais. Amém? E a Bíblia ainda fala de outro homem. E aí é o homem carnal. E eu quero ler com você em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 3. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Você achou? Está bem perto do que você tinha achado anteriormente. Amém? Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Amém? E aí ele diz: leite vos dei de beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele fala: eu dei leite para você, não dei alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Nem agora ainda podeis suportar. Você observa que por 2 vezes ele tentou dar um alimento sólido, mas ele não amadureceu. Ou seja, ele tentou dar alimento sólido, mas não havia amadurecido, deu leite. Falou: nem agora ainda eu posso dar alimento sólido para vocês. Eu ainda dou leite para vocês, porque ainda vocês são carnais, ainda vocês são bebês. Então observa que o carnal não é o bebê que acabou de nascer, aquele que acabou de nascer em Cristo. Não é esse que é o carnal. Quem é o carnal? É aquele que passa o período da infância, o tempo da infância, e permanece lá, não amadurece. Nós vemos em Hebreus no capítulo 5, devido o tempo decorrido já eram para ser mestre, ou seja, passou muito tempo de igreja, já eram para ser mestre, mas porque se tornaram tardios em ouvir, lentos em ouvir, ainda precisam de leite. Ou seja, esses são carnais, aquele que passa o período de tolerância da infância e não amadurece e permanece na infância. Esse é que são carnais. Amém? E aí ele diz como é o carnal no próximo versículo: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andas segundo o quê? Um homem. O homem qual? O homem espiritual? O homem o quê? Natural. Ou seja, ele já nasceu de novo, ele se tornou uma nova criatura, não é mais por natureza filho da ira, porque a sua natureza ela foi mudada, ela foi transformada
em Cristo Jesus, mas ele não anda segundo o Espírito, ele anda como homem natural, e o homem natural não entende as coisas do Espírito porque são loucura. Ele anda segundo a inclinação da carne e dos pensamentos, andam segundo o seu sentido físico, ou seja, o homem carnal, ele já se tornou uma nova criatura, mas ele ainda anda como um homem natural, ele anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e anda segundo os seus sentidos físicos, amém? E não entende as coisas de Deus como um homem natural, porque ele anda como um homem natural, porque as coisas de Deus se rabachurianda, oi? Se discerne espiritualmente, por isso que é bom ter os universitários aqui na frente, se discerne espiritualmente, amém? O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado, amém? Esse é o homem espiritual, ele anda segundo o Espírito, amém? Aquele que anda segundo a carne não agrada ao Senhor, e a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e fiquem na primeira infância? Não, a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor deseja que a gente seja salvo e amadureça, e cresça, e se torne espiritual. Então você observa que um homem carnal, ele é filho, mas ele vai guiado pelo Espírito? Não, ele é guiado pelos seus sentidos, pela carne, pela vontade da carne e dos pensamentos, amém? É um filho de Deus, mas não é guiado pelo Espírito. E nós vemos o outro homem, e eu acho interessante aqui, nesse contexto, ele fala em 1 Coríntios, se você consegue abrir comigo aí, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, a essa igreja de Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo 7, você achou o texto? Olha o que diz, de maneira que não vos falte o quê? Nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas está dizendo que não faltava o quê? Nenhum dom, ou seja, na igreja de Corinto não faltava nenhum dom, todos os dons estavam em manifestação, mas quando nós lemos 1 Coríntios no capítulo 3, ele diz, eu não pude falar a vós outros como a espirituais, e sim como a carnais, ou seja, mas não faltava dom. Ou seja, o dom em manifestação não diz se uma pessoa é madura ou não. O que faz a pessoa ser madura é quando ela anda no fruto do Espírito. Amém? Porque o dom, ele se manifesta sobre a minha vida, não sou eu, é o Senhor, é como lhe apraz para um fim proveitoso, mas o fruto do Espírito depende de mim, de eu manifestar o fruto do Espírito. Então a maturidade não está nos dons manifestos, mas no fruto manifesto. Amém, queridos? Aleluia, amém? E aí nós vemos no capítulo 3, no capítulo 2, no versículo 15, ele vai falar do homem espiritual, amém? Ele diz assim, porque 2:15, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós temos o outro homem, que é o homem espiritual. Então nós temos o homem natural, homem carnal e homem espiritual. Amém? Quem é que vai ser guiado pelo Espírito? O homem natural? O homem carnal? Mas o homem carnal não é filho de Deus? Sim, mas não anda segundo o Espírito, mas segundo a carne, anda como homem natural. Mas o homem espiritual, sim, ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas, ele tem a mente de Cristo, ele vai ser guiado pelo Espírito. Amém? Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E quando ele diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, ele usa a palavra aqui, huios, e não tecnon. Tecnon é uma criança, é um bebê, uma criança pequena. Mas huios, ele traz a conotação de um filho maduro,
de um filho espiritual. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos maduros de Deus, amém? Então, são os filhos maduros que serão guiados pelo Espírito, amém? Aquele que tem relação, intimidade, comunhão com a palavra e com o Espírito, amém? Porque é a palavra e o Espírito que vai trazer a maturidade para nós, para sairmos de menino, de criança, para sermos espirituais, amém, queridos? Aleluia. E como é que os filhos maduros serão guiados? A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então ele vai comunicar onde? No meu espírito, no seu espírito, amém? É no nosso espírito que o Espírito Santo vai nos guiar, vai trazer direção, vai iluminar, vai trazer clareza, amém? Em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É o espírito do homem que é a lâmpada do Senhor. Isso aí, minha irmã, comemora, aleluia. É o espírito do homem que é a lâmpada do Senhor, ou seja, é no espírito do homem que o Senhor vai iluminar, vai trazer clareza, vai trazer direção, ou seja, o espírito do homem, a lâmpada do Senhor, é no nosso espírito que ele vai iluminar, vai trazer clareza, vai trazer direção para as nossas vidas, amém, queridos? E quando ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, em Provérbios, ele não estava em mente a lâmpada elétrica, porque a lâmpada elétrica ela só foi criada por Thomas Edison em 1879, depois de Cristo, não existia a lâmpada elétrica, amém? Então, quando o escritor, ele pensa na lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele está pensando na lâmpada que para se manter acesa, ela precisa do azeite. A lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, então é no espírito do homem que ele vai trazer direção, que ele vai iluminar, mas para que a lâmpada do Senhor ilumine, para que o Senhor ilumine o nosso espírito, é necessário o azeite, amém? E o azeite é a figura do Espírito Santo, amém? Nós vemos quando Samuel vai ungir a Davi, ele leva consigo um chifre de azeite e derrama sobre Davi, e a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito se apossou de Davi, ou seja, o óleo, o azeite sendo derramado sobre Davi, era a figura que o Espírito Santo estava possuindo ele, vindo sobre ele, amém? Então, o azeite, ele é uma figura do Espírito Santo. Então, para o Espírito do homem ser a lâmpada do Senhor, é necessário que no Espírito do homem tenha azeite, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Nós temos um exemplo dessa lâmpada, na parábola das 10 virgens. Eu mato o marido dessas mulheres direto, sem elas serem casadas, eu chamo de 10 viúvas. Então, se eu falar 10 viúvas, você já sabe que são 10 virgens, amém? As 10 virgens, ela tem a sua aplicação escatológica, essa parábola, e depois o Bruno, o Rodrigo, pode explicar para vocês, amém? Mas ali nós podemos tirar uma lição. Ele fala que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As virgens eram tidas como prudentes porque além do seu azeite, eles também levavam além da sua lâmpada, elas levavam também uma vasilha contendo azeite. E as nécias eram tidas como nécias porque elas só levavam as suas lâmpadas e não levavam vasilhas, reservas contendo azeite. E aí o noivo se demora e elas pegam no sono e dormem. E aí à meia-noite se ouve, lá vem o noivo, amém? E aí aquelas nécias pedem às prudentes o azeite delas. E elas dizem, não, eu não vou dar a vocês, para que não falte nem a nós, nem a vocês. Vá até o mercado e compre. E elas foram até o mercado, e quando voltaram, elas perderam o tempo da visitação do noivo.
Amém? E aqui nós podemos ver o exemplo da lâmpada, que para manter acesa, ela precisa do azeite. Amém? E aqui tem uma lição para nós. Eu não posso depender do azeite do outro para manter a minha lâmpada acesa. Amém? Eu preciso do meu próprio azeite. Não é o azeite do profeta que vai manter a sua lâmpada acesa. Amém? É o seu próprio azeite. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, ele fala em Tessalonicenses para não apagar o Espírito. Amém? Mas ele também nos ensina como não apagar o Espírito. Ele diz: não vos embriagueis de vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças ao Senhor e sujeitando-vos uns aos outros. Então, fazendo isso, eu carrego a minha lâmpada sempre acesa e não perco a visitação do noivo, a voz do noivo. Amém, queridos? Eu estou atento. Amém, queridos? Aleluia. Então, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas só é a lâmpada do Senhor, o Espírito do homem, quando o Espírito Santo habita dentro dele. Amém? Quando o homem é habitação do Espírito. E quando o Senhor habita no Espírito do homem, ali ele vai iluminar, ali ele vai dar direção, ali ele vai dar clareza, ali ele vai dar orientações. Amém? Mas nós vemos que nem sempre o Espírito do homem foi a lâmpada do Senhor. Porque por natureza o homem era filho da ira. Nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos a natureza de Deus, nós tínhamos uma natureza caída, nós fomos separados de Deus quando Deus disse lá em Gênesis: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo tu morrerás, ou seja, você vai se separar de Deus, porque morte não é extinção, mas é separação. E quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se separa de Deus, e agora Deus não podia mais habitar, ou o Espírito de Deus não podia habitar mais dentro do homem por conta da sua natureza caída. Amém? Então Deus não podia guiar o homem da forma perfeita, que era através do Espírito do homem. Amém? Ele não podia habitar ali por conta da natureza caída do homem. Mas Deus não deixou de dar direção aos homens. Não dava direção da forma perfeita, do jeito que ele desejava, mas ele nunca deixou de se relacionar e de dar direção ao homem. Amém, queridos? Porque Deus, ele não tinha filhos na categoria de ter a mesma natureza que ele, mas Deus nunca deixou de ser amigo, de ter amigo. E amigo é aqueles que são achegados, é aqueles que são próximos. Amém? Deus não deixou de ter amigos. Amém? Nós vemos Deus em Isaías no capítulo 41, no versículo 8, ele falando de Abraão. Foi Deus quem falou, não foi Abraão quem falou. Ele fala: Abraão, meu amigo. Abraão, não foi Abraão que falou, Deus é meu amigo. Não, foi Deus quem disse, Abraão, meu amigo. E amigo é aquele que está próximo, que tem intimidade, que tem comunhão, que tem relacionamento. Amém? E Abraão era amigo de Deus, segundo Deus falando. Amém? E o amigo Jesus, ele fala, em João no capítulo 15, no versículo 15, ele fala: eu não vos chamo de servo, porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Ou seja, o amigo conhece a vontade do seu Senhor, conhece a vontade do Pai, conhece a vontade do seu amigo. Esse é o amigo, está próximo e ele conhece, ele reconhece a voz do seu amigo. Amém? Ele reconhece. Em João no capítulo 3, no versículo 29 diz:
A noiva é do noivo, mas o amigo do noivo que está presente, que serve, reconhece a sua voz e se alegra. Ou seja, o amigo, ele reconhece a voz. Você pode mudar a tua voz, querer mudar, ei, para de palhaçada, ô fulano. Ele conhece a voz, o amigo conhece a voz um do outro, amém? O amigo conhece o segredo um do outro, amém? Porque tem intimidade, tem relacionamento, e Deus chama Abraão de amigo, aleluia, ele chama de amigo. Ele não era filho, porque não tinha a mesma natureza, mas era amigo. E quando Sodoma e Gomorra estava para vir juízo sobre Sodoma e Gomorra, e o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra estava relacionado a Abraão, porque lá estava Ló, o seu sobrinho, no qual Abraão assumiu uma responsabilidade paterna, porque o irmão de Abraão havia morrido. E aí estava para vir juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Deus diz: ocultarei eu o que está para acontecer a Abraão? Ocultarei eu não posso ocultar a Abraão o que vai acontecer, o que está para acontecer, porque ele é meu amigo, e o amigo sabe qual é a vontade do seu Senhor, do seu amigo, do seu Pai, porque tem relacionamento, tem intimidade, amém? Nós vemos o Senhor falando em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 30, ele fala de Moisés, que tinha intimidade com ele. Ele diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como fala a um amigo. Ele falava face a face com Moisés, como fala a um amigo, amém? E aí nós vemos em Números, no capítulo 12, Arão e Miriam falando de Moisés. Depois que ele toma uma esposa cuxita para si, eles falam: será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Não fala também através de nós? E aí o Senhor, escutando aquela rebelião, escutando aquele burburinho, ele fala: ei, saiam os três para a tenda. E aí chega lá, dá um papo reto por os três. Ele fala: ó, se tem profeta no meio de vocês, eu dou a me conhecer por visão ou por sonho aos profetas, mas a Moisés eu falo boca a boca, porque é meu amigo. Aleluia! O amigo sabe a vontade do outro. Amém? Então, além de filho, o Senhor busca também os seus amigos. Nós devemos ser filhos de Deus, mas filhos que é amigo do Pai, que tem relacionamento, que tem intimidade, que conhece a voz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém? E aí nós vemos o profeta Ezequiel profetizando um novo tempo. Em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, ele diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e dar-vos-eis um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Olha só o que ele está dizendo: tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vou dar para vocês um coração novo, um espírito novo, e vou colocar dentro do seu espírito o meu espírito. O que ele está profetizando? A lâmpada restaurada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e essa lâmpada estaria restaurada, amém? Porque ele ia tirar de nós um coração de pedra, ele ia nos dar um coração novo, um espírito novo, ou seja, o nosso espírito, que por natureza era filho da ira, ele ia mudar,
Ele ia fazer novo, e isso se concretiza, se cumpre em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, é recente, é novo de novo. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ou seja, em Cristo Jesus é tirado de nós um coração de pedra e nos é dado um coração de carne. É tirado de nós um espírito velho. E nós somos recriados em Cristo Jesus. Amém? Nós nos tornamos uma nova criatura. E aí o que acontece em Hebreus 2, 22? Ele diz que nós nos tornamos a habitação de Deus no Espírito. A lâmpada recriada. Amém? Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. E o Espírito Santo, o azeite, ele habita dentro de nós. Agora, o nosso espírito é lâmpada do Senhor. É ali que ele vai iluminar. É ali que ele vai dar direção. É ali que ele vai trazer clareza. Dentro de nós, no nosso espírito. Amém, queridos? E eu quero ver com você, 2 Coríntios, no capítulo 13, ele fala de como o Espírito, de como a Trindade, ela se manifesta. A palavra Trindade não tem na Bíblia, amém? Mas nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós vemos a Trindade em manifestação, em 2 Coríntios 13, amém? Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele se manifesta com a sua graça. E deixa aí, por favor, em João, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito é que o revelou. Ou seja, a graça e a verdade foi manifesta, foi revelada por Jesus Cristo. Amém? E aí ele fala, e o amor de Deus, ou seja, Deus se manifesta a nós com o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala, e a comunhão do Espírito, ou seja, o Espírito se manifesta como comunhão, ter relacionamento, intimidade, proximidade. Então o Espírito Santo, o Deus se manifestou com o seu amor, Jesus se manifesta com a sua graça, e o Espírito Santo, ele vem para ter comunhão, ter relacionamento, intimidade comigo e com você. Ele vem para ter amizade entre ele e nós. Amém? Ele veio para ter essa intimidade, esse relacionamento conosco. Amém? E assim como Jesus, ele diz: eu não vos chamo de servo, porque o servo não conhece a vontade do Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho dado-vos a conhecer. E é a mesma coisa o Espírito Santo, ele quer ter uma amizade, uma intimidade, ele quer ter comunhão contigo, e tudo que ele ouvir do Pai, ele também vai dar-vos a conhecer, a você, porque você tem comunhão, tem amizade, tem intimidade com ele, e tudo que ele ouvir do Pai, ele também manifestará a você, mas ele vai manifestar a você se você for amigo dele, se você tiver intimidade com ele, comunhão com ele. Amém? Jesus, ele fala em João, no capítulo 14, no versículo 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador. Ele diz: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E essa palavra outro é a palavra grega allos, outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. Ele está dizendo: olha, eu vou mandar uma duplicata minha, é o mesmo tudo que eu vou mandar a vocês. Ou seja, é um Jesus para cada um, como diz Rafinha. Amém? O Jesus, ele não era onipresente, mas o Espírito Santo, ele habita em mim, habita no Tiago, habita no pastor Cláudio, no Rafael, ele habita em todo mundo. Jesus não podia habitar com todo mundo ao mesmo tempo, mas Jesus diz: eu vou mandar outro Consolador, outro do mesmo tipo que eu, do mesmo caráter do que eu, do mesmo tudo que eu, uma duplicata minha, e vai habitar dentro de você. Aleluia! Eu vou enviar outro Consolador, Paracletos, para, ao lado, Cletos, chamado, convocado, Paracletos, convocado, chamado para estar ao seu lado. Esse é o ministério do Espírito Santo. Assim como uns são chamados para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, o Espírito Santo, ele foi convocado, ele foi chamado para estar do seu lado, para ter comunhão contigo, amizade com você, intimidade contigo. Aleluia! E aí ele diz, falei igual agora o pentecostal mesmo, aleluia, eu sou pentecostal, amém, aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 2, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana. Ou seja, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, não é pelo sentido físico, não é pela mente humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, assim é o homem natural, assim é um homem carnal. Mas eu não chamei vocês para ser homens naturais e nem carnais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana ou no coração do homem o que Deus tem preparado para eles. Mas Deus nos revelou pelo Espírito que todas as coisas prescruta ou sonda até as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus e fala a quem? Ao amigo dele. Ele ouve de Deus e fala a seus amigos. Amém? Olha o que diz em João para a gente encerrar. João capítulo 16. Aleluia. João capítulo 16, versículo 13. Amém? Você achou? Ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, o Espírito da verdade já veio. Amém? Ele já veio. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele já veio em Atos capítulo 2, em Pentecoste. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem? De Deus. E vos anunciará coisas que hão de vir. Ele vai ouvir do Pai, como Jesus, outro do mesmo tipo. Eu não vos chamo de servo, mas chamo de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E agora ele diz que esse Espírito, o Espírito Santo, ele não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido de quem? Do Pai. E vai nos anunciar coisas que ainda hão de vir, coisas que ainda vão acontecer. Ele vai nos anunciar coisas futuras sobre nós. Amém? O Espírito do homem, a lâmpada do Senhor, é
É ali que o Espírito Santo vai anunciar o que ele sondou as profundezas de Deus. E é ali que ele vai iluminar no nosso espírito. É ali que ele vai trazer direção. Direção de coisas que ainda vão acontecer. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Mas o Senhor nos chama hoje para um novo nível de relacionamento. Não só um relacionamento de pai e filho, mas um relacionamento de filhos que são achegados a eles. Filhos que ouvem a voz e sabem quem está falando. No mundo há muitas vozes, mas a tua intimidade, a sua comunhão, o seu relacionamento com o Senhor vai ser tão fina que você não vai ser confundido. Ei, essa voz não é do meu amigo. Eu conheço bem a voz do meu amigo. Amém? Aleluia. O Senhor te chama nessa noite para um novo nível de relacionamento com Ele. Amém? Um nível de amizade, de comunhão, de intimidade com Ele. E aquilo que vai acontecer sobre a sua vida, ainda no futuro, Ele vai dizer: ocultarei eu o que está para acontecer ao Tiago, a Maria, a João, a Roberta, a Renato? Não vou ocultar, porque Ele é meu amigo. Aleluia. E o Senhor vai dar a conhecer no seu espírito coisas que ainda vão acontecer. Amém? Um novo nível de relacionamento com o Senhor. Ele te chama hoje. Um nível de intimidade, de comunhão. Não vamos andar como homens carnais, que andam como homem natural, mas vamos andar como homens espirituais. Aqueles que têm relacionamento com o Pai, intimidade com o Pai, amizade com o Senhor. Amém? Aleluia. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar Senhor te chama sobre um as novo nível de relacionamento, novo nível de intimidade, Ele me chama novo nível de confiança. para andar sobre a sua Aleluia. palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua
intimidade, de comunhão, aleluia, aleluia, de confiança, aleluia. Sabe que mesmo a tempestade, você vai ouvir a voz dele, aleluia, e você só precisa ouvir a voz dele, porque quando eu ouço a voz dele, a instrução dele, eu posso até caminhar sobre as águas, porque ele me garante, aleluia. É um tempo de, antes de tomar qualquer tipo de decisão, consultar o seu amigo, o seu espírito, porque ele tem interesse em você, em te dar instruções nos mínimos detalhes, aleluia. Acabou o tempo de tomar decisões equivocadas e erradas, decisões que trazem dano para você, amém? Agora as suas decisões não vai ser pelos sentidos, não vai ser pelo aquilo que você vê ou pelo aquilo que você sente. A sua decisão vai ser segundo a instrução do Espírito que habita dentro de você, amém? Mesmo que a decisão que vem do Espírito aparentemente parece uma decisão que não seja correta, mas confie na decisão que vem no seu interior, porque ele sabe do futuro. Aquilo que você não sabe, ele já sabe. Ele vai revelar para você coisas que ainda estão por vir. Então, decisões que aparentemente parecem ser certas, baseado no que é natural, logo no futuro pode trazer dano para a sua vida. Mas a decisão guiada pelo Espírito, mesmo que aparentemente, momentaneamente, pareça não ser correta, permaneça nela, porque o Senhor já viu o futuro. Amém? Então consulte o seu amigo, tenha tempo com o seu amigo, porque ele prescruta, ele sonda as profundezas de Deus, coisas que ainda vão acontecer, e revela no seu Espírito. Amém? Aleluia. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, e eu irei até o fim. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido. Amém? Então você que é empresário, o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele discerne o tempo de comprar e o tempo de vender. Mas a sua confiança não pode estar em você mesmo. A sua confiança precisa estar no Espírito. É Ele que vai dizer para você, é Ele que vai trazer direção para você, provisão, direção para você prosperar, abundar no reino dele. O Senhor precisa de pessoas que se levantem com riquezas nessa geração, mas você precisa estar ligado no Espírito à direção dele, porque ele vai fazer você abundar. O homem espiritual, ele discerne todo o tempo, ele discerne todas as coisas, tempo de comprar, tempo de vender. Ele tem a mente de Cristo, mente inovadora, coisas que ninguém nunca pensou, ideias que ninguém nunca teve, você pode ter, porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Amém? Eu
quero fazer um convite para você que entrou aqui nessa noite. Nós entendemos aqui, nessa noite, que nós temos 3 tipos de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, não se tornou uma nova criatura e por natureza era filho da ira. Por natureza estava separado de Deus por conta da decisão de Adão lá atrás. Mas Cristo Jesus, o segundo Adão, ele nos une ao Senhor novamente. Então, para você se tornar um filho de Deus, para você mudar a sua natureza, para você ser ligado ao Senhor novamente, é necessário você aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Mas você pode dizer, mas eu não sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. A única maneira de eu me tornar um filho de Deus é aceitando, é recebendo a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus de poder de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus como Senhor da sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, Ele te dá um coração novo. Ele tira um coração de pedra e te dá um coração de carne. Ele te dá um novo espírito e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então, para você mudar a sua natureza, ter a mesma natureza de Deus, faz-se necessário você aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você é salvo. E como é que eu faço isso? O que eu preciso fazer? A Bíblia diz que com o coração, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor da sua vida, e com o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é assim que eu sou salvo, pela graça mediante a fé. Pela graça, de graça para nós, porque Cristo, Ele pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Então, se você crê nele como Senhor da sua vida, e você confessá-lo como Senhor da sua vida, e crer com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. A sua natureza vai ser transformada. Ele vai te dar um novo espírito, e o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Eu pergunto para você nessa noite: você deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você precisa deixar de ser um homem natural e ser um filho de Deus. Amém? Mas para você se tornar um filho de Deus, você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Nós temos um jovem sendo direcionado aqui à frente. Tem mais alguém que deseja Jesus como Senhor da sua vida? Venha se juntar a esse jovem rapaz. Você que está aqui e deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou deseja voltar para os caminhos do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente e se juntar a esse jovem rapaz. Você está aqui nessa condição, deseja Jesus como Senhor da sua vida para ter sua natureza transformada e o Espírito Santo habitando dentro de você, o outro Consolador. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Você está aqui nessa condição, deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. A decisão que você faz hoje, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar o seu destino, ela vai mudar o seu futuro. O que se você escolhe hoje em vida Jesus como Senhor da sua vida, você vai ter uma eternidade com Ele. Mas se você escolhe hoje em vida não estar com o Senhor Jesus Cristo, a sua eternidade também é sem Ele. Então faça a sua escolha. Escolhe a melhor parte. Escolhe Jesus para ser Senhor da sua vida. E Ele vai mudar a sua natureza. E você vai passar a eternidade com Ele. Você está aqui, deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, a você se juntar a esse jovem rapaz. Você está aqui nessa condição,
Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Aleluia, aleluia. Nós temos aqui o irmão voltando para o Senhor. Sabe qual o nome desse irmão? Matias. Matias, um dos escolhidos para substituir um dos apóstolos. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E você sabe disso. Esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que você não deveria ter se afastado. Amém? O Senhor tem um propósito para a sua vida. Amém? E essa é a sua família. Seja bem-vindo de volta à casa do seu pai. Amém? E esses são os seus irmãos. Seja bem-vindo, Matias. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém, querido? Aleluia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Além de filhos, nós somos amigos de Deus. Amém?